Esse é o Multicast SMS. Uma mensagem instantânea de Deus para você. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês para estudarmos e analisarmos um pouco mais sobre a Bíblia, né? Sobre a Palavra de Deus. E hoje, que é uma data especial, onde nós lembramos, né, e comemoramos, de certa forma, o maior presente que Deus deu para nós. E o maior presente que Deus deu é Jesus. Esse é o maior presente. Ele deu para todos. O maior presente que o ser humano pode ganhar de Deus. Mas Deus dá outros presentes também. Por exemplo, cada um de vocês ganha um presente diferente de Deus. Ele dá um dom espiritual para você fazer, e você é bom nisso, e quando você faz isso, você atrai pessoas para Jesus. Isso é um presente que Deus deu para você. E se você usar esse presente para evangelizar, Deus vai dar mais. Mas se você não usar esse presente, Ele vai tirar e vai dar para outra pessoa. Mas Deus dá muitos presentes. E outro tipo de presente que Deus dá para nós é as profecias que tem na Bíblia. E por que as profecias são presentes? Porque elas vão mostrar para você coisas que vão acontecer. E você vai estar preparado. Antigamente, na década de 80 para trás, se você chamasse um menino de 10 anos e perguntasse, meu garoto, explica para mim o que significa as 3 costelas que tem lá no urso de Daniel. O menino fala, não, as 3 costelas significa isso, isso, isso. Ô garoto, o que significa as semanas cortadas das 2.300 tardes e manhãs? Ah, significa isso e isso. Só que teve um problema. Do ano 80 para cá, a igreja mudou um pouco o foco, isso não foi um erro, foi até bom em certa parte, e começou a estudar mais a salvação e o amor de Jesus, que era o que as pessoas precisavam. O que aconteceu de ruim é que ficou um pouco à parte o estudo das profecias. E Deus deu um presente para nós, e esse presente é uma profecia que foi perdida. Está na Bíblia, mas muitas pessoas não conhecem, ou passa despercebido. E ela é de extrema importância para os nossos dias, e é ela que nós vamos estudar hoje. Lembrando que você ter o conhecimento não leva à salvação. A salvação é unicamente pela graça de Cristo. Mas as pessoas se perdem porque falta o quê? O conhecimento serve para você não cair na armadilha de Satanás. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, para que ele não nos engane e não tire a salvação da gente. E hoje a gente vai ver muita Bíblia. Eu vou falar pouco, quem vai falar vai ser a palavra de Deus. E vamos começar então, antes de analisar a palavra de Deus, entendendo um pouco o que são profecias clássicas e profecias apocalípticas, que elas são dois tipos. Nós temos aí, por exemplo, a profecia clássica. Um exemplo de profecia clássica é a seguinte: é para o povo local. Quando a profecia clássica é aplicada na Bíblia, ela sugere a um povo, ó, esse povo vai acontecer isso com esse povo. Já a profecia apocalíptica, ela é para toda a extensão. E ela está muito voltada aos tempos do fim. Vamos para exemplos. Não precisamos ler agora, que hoje tem vários textos, mas esses vamos só comentar. Um exemplo está lá em Jeremias 25:11, quando diz que o povo ficaria cativeiro 70 anos preso por Babilônia. Um exemplo, essa profecia é para aquele povo. Ó, vocês vão ficar 70 anos presos. Aquele povo. Para nós, não vai mudar a nossa vida. Outra profecia agora, apocalíptica, em Daniel 7 e 8, que fala a respeito das 4 feras, né? Os 4 animais. E esses animais representam reinos que passou da época de Daniel e vai até o tempo do fim. Aí sim, tem a ver com a gente. Também é um exemplo. Agora, muitas vezes, na Bíblia, essas profecias são misturadas. Nós temos aí, por exemplo, um exemplo de Isaías. Agora sim, vamos abrir a Bíblia, lá em Isaías 65, e vamos ver um exemplo onde a profecia serve tanto para o povo daquela época, como para nós também.
Isaías 65, a partir do versículo 17, olha o que diz. Acharam? Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente, no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Olha que interessante agora, hein? E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem clamor. Essa profecia está falando do quê? Um lugar que nunca mais vai ter choro, nunca mais as pessoas vão sofrer, da Nova Jerusalém, da cidade do céu, né, que nós aguardamos. E o versículo 20 continua descrevendo esse lugar. Olha que fala lá o versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E aí? Então quer dizer que lá no céu, se você morrer com 97 anos, nossa, morreu jovem, podia ter ficado mais tempo aqui no céu com a gente. É isso que diz a Bíblia? Não, essa é uma profecia que serve para nós, como nós lemos o versículo ali, o versículo 25 mesmo serve para nós também. Olha o versículo 25. O lobo e o cordeirinho passarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Ó, isso vai acontecer no céu. Só que morrer jovem já não serve para a gente, porque ele fala assim, ó, esse lugar é o que Deus vai dar para vocês, o povo daquela época. Aqui vocês não vão mais precisar batalhar, não vão mais ter guerra. Então vocês, os homens, não vão morrer em batalha. Eles vão viver aqui, e morrer 100 anos é morrer novo, porque vocês não vão mais ter batalha, vai ser uma paz. As mulheres não vão mais chorar, porque os seus maridos não vão morrer em guerra. Então é uma profecia para a época, mas serve para nós também. Entendendo esse contexto, nós podemos ir então para a profecia perdida. Vamos lá para Malaquias. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, é uma introdução para a profecia perdida. Ainda não é a profecia perdida, mas é uma introdução. Capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo da aliança, a Bíblia diz que é Jesus, o Messias. Então as pessoas estavam aguardando o Messias. E Malaquias diz o seguinte, ele diz, ó, eu vou mandar um mensageiro, antes do anjo da aliança vir, vai vir um mensageiro. E esse mensageiro vai preparar o caminho para o Senhor que vocês estão aguardando, que é o Messias, isso que diz no versículo 1. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvires e como a potassa de lavandeiros. Então, no versículo 2 já fala o seguinte: fala que quem poderá suportar o dia da sua vinda, que é a volta de Jesus. Ele já não está falando mais Messias, que ia nascer, mas a volta de Jesus. E pois ele será como fogo que purifica. Esse fogo que purifica tem a ver com a igreja de Laodiceia. Depois você vê Apocalipse, que fala que nos últimos tempos o fogo ia purificar as pessoas. Então, aqui tem uma mistura. Versículo 1, Messias. Vai ter uma pessoa que vai vir, vai preparar o caminho. Versículo 2, na volta de Jesus, quem vai suportar? E olha o que fala da volta de Jesus, agora sim, a profecia perdida, o versículo que nós vamos estudar hoje, Malaquias 4, versículo 5. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui fala que quando Jesus voltar, vai acontecer algo extraordinário. Além da sua volta, vai ser o maior acontecimento. Antes dele vir, o profeta Elias vai estar aqui. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele vai enviar o profeta Elias. Mas isso aqui é uma profecia. Será que o profeta Elias é de fato o Elias que foi para o céu e voltou? Isso que nós vamos entender hoje. Porque se nós conseguirmos entender
quem é o profeta Elias, ou o que é isso, quando nós vimos o profeta Elias, nós vamos saber que Jesus está voltando. Porque ele fala aqui, ó, antes do meu dia, o profeta Elias vai estar aqui. Olha o que diz o versículo 6. É uma dica já, para a gente descobrir quem é o profeta Elias. Já tem uma dica no versículo 6. Gravem aí. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. É uma dica, é uma das funções que ele vai fazer. Analisando aqui, temos mensageiro. Então, vamos analisar o que a Bíblia fala de mensageiro. Lá em Malaquias 3, falou que antes de Jesus vir, o Messias, ia ter um mensageiro para preparar o caminho. E a Bíblia responde tudo. Todas as dúvidas, a resposta está na Bíblia. Vamos lá em Lucas 1. Lê a partir do versículo 13. Aqui o contexto é o seguinte. Zacarias, sacerdote, foi sorteado para cuidar do incenso. E quando ele chegou lá no templo para cuidar do incenso, na hora que ele ia fazer lá os seus deveres, do lado direito apareceu um anjo. E o anjo começou a conversar com Zacarias. E isso está lá no versículo 13, diz assim, Lucas 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já dentro do ventre materno. Olha aqui a dica, hein? E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de quem? Apareceu um Elias aqui. Então, já temos uma grande dica. Continuando, para converter, olha aqui a dica, para converter o coração dos pais aos filhos. É o que estava escrito lá em Malaquias. Então, nós já temos ideia que talvez pode ser, o João Batista pode ser um tipo de Elias. Pode ser. Então, um mensageiro para preparar o caminho pode ser João Batista. Vamos ver o que Jesus fala? Vamos lá em Mateus 11, 14. Mateus, capítulo 11, versículo 14, diz assim: E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ele quem? Só leu o que está escrito no 13. Porque todos os profetas e leis profetizaram até João. E se quereis saber, ele mesmo é Elias. Então Jesus confirmou. O Elias que tinha que vir para o Messias, preparar o caminho, era João Batista. Algumas pessoas têm dúvida nesse versículo 14, eu já vi perguntar no 13, fala assim, mas aqui fala que os profetas e a lei e até João, então depois de João não tinha mais? Não é isso. Que os profetas que profetizavam que Messias ia nascer, foi até João. Por quê? Porque depois de João, aí o Messias veio, não tem mais profecia que vai falar do Messias. Então Jesus falou que é João Batista, Jesus confirmou isso. E os fariseus, que conheciam muito a palavra de Deus, pensaram assim, será que o Elias que foi para o céu, que Elias não morreu, né? Ele foi para o céu, ele desceu de novo e é João Batista? Está caminhando, aquele João Batista é o Elias? Ou será que tinha uma crença, será que ele encarnou, veio um espírito e nasceu, encarnou? Eles ficaram com essa dúvida, será que é isso? Então eles foram perguntar para João, foram diretamente perguntar para João se ele era Elias. E isso está lá em Evangelho de João, capítulo 19, versículo 22, vamos ver o que João Batista respondeu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Por que ele disse que ele não era Elias? Porque ele queria quebrar essa crença que falava que o Elias que estava no céu era ele que tinha vindo para cá. Eu não sou aquele que foi para o céu. Eu não sou um espírito que encarnou. Eu não sou esse Elias.
Eu sou Elias que Jesus fala. Aí pergunta, mas quem que você é? Ele continua, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho. Eu sou o mensageiro, isso que ele responde. Vocês estão confundindo as coisas. Elias não desceu aqui. O que se cumpriu em João Batista? Porque a Bíblia fala que ele era Elias. Jesus fala que ele era Elias. O que se cumpriu? Ele veio no espírito e poder de Elias. A missão era a mesma. O objetivo, o foco do Espírito Santo era para a mesma coisa. A obra era semelhante, o poder era o mesmo. E outras dicas que nós temos também. Ele queria mostrar o Deus verdadeiro. O que Elias queria fazer? Mais para frente a gente vai analisar isso melhor. Mostrar o Deus verdadeiro, mostrar o Deus falso e levar as pessoas a tomar uma decisão. Esse que era a missão de Elias. Essa era a missão de Elias. E aconteceu um dia que Jesus estava no monte, andando. De repente, do lado dele apareceu 2 seres. Um do lado de cá e o outro do lado de cá. E começaram a conversar com ele. E esses seres eram as pessoas que não tinham morrido. Quem que eram essas pessoas? Moisés e Elias. Elias apareceu ali, do lado de Jesus. E os discípulos olhando aquilo lá, eles ficaram mais confusos ainda. Porque pensaram, nossa, mas não fala lá na Bíblia que Elias tinha que vir antes de Jesus? Olha lá, o Elias está ali conversando com Jesus. Mas ele não veio antes? Será que esse é o Messias? O que está acontecendo? E eles foram perguntar para quem? Para Jesus. E Jesus tirou as dúvidas. Mateus 17, versículo 10. Diz assim o 10. Mas os discípulos o interrogaram, por que Jesus? Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? A gente veio conversando com você, por quê? Alguém pode ler para mim o que diz o versículo 11? Jesus respondeu, Elias virá e restaurará todas as coisas. Alguém lê para mim que está no versículo 12. E o 13 diz, então os discípulos entenderam o que lhes falava a respeito de João Batista. Então o versículo 11 fala o seguinte, Elias virá e restaurará. O que é restaurar? Restaurar é você pegar alguma coisa que foi quebrada, alguma coisa que desmontou, alguma coisa que desmanchou e deixar do jeito original. Isso é restaurar, voltar ao original. Mas ele fala no versículo 12 que Elias já veio. Elias já veio. E era o João Batista. Ah, tá. Então entendemos. Mas o versículo 11 fala que ele virá. Ou seja, Jesus conhecia a profecia de Malaquias. Tem 2 Elias. Tem um que já veio, é João Batista. Mas tem um que virá antes da minha volta. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Então, vai vir. Então, são 2. Um já está aqui. Um é João Batista. E quem que é o terceiro? Por que terceiro? Porque tem o primeiro, que é ele mesmo, lá do livro de Reis. Então, tem o primeiro, que é o Elias, é ele mesmo. Tem o segundo, que nós vimos aqui, a Bíblia não deixa dúvida, que era João Batista. E nós vamos descobrir quem que é o terceiro, porque se nós descobrimos quem que é o terceiro Elias, quando ele aparecer, Jesus está voltando. E nós não podemos ser enganados, porque talvez Satanás vai colocar aí falsos Elias para enganar o povo. Então vamos descobrir quem que é esse Elias. Antes, porém, nós temos que saber a missão. O que Elias tinha como missão? As características dele. Primeiro, estava lá no livro de Reis, conta a história dele. Estava o povo tudo errado, adorando outros deuses. E ele chegou um dia e falou assim, vocês querem conhecer o Deus verdadeiro? É o seguinte, vamos construir aqui 2 altares, um para mim e outros para os Baal, para os profetas de Baal. E vamos aqui fazer as nossas ofertas. E vai descer fogo do céu. Se o fogo descer no altar deles, o Deus deles é o verdadeiro. Se o fogo descer no meu altar, o meu Deus é o verdadeiro. Primeira missão de Elias, mostrar o Deus verdadeiro. Essa é a primeira missão dele. E aí aconteceu que o fogo desceu no altar de Elias e ele mostrou, povo, vocês viram quem que é o Deus verdadeiro. Segunda missão,
mostrar o Deus falso. Então, esse Deus de Baal aqui, ó, Baal, né? Baal, os profetas de Baal, são falsos. Isso é um engano do inimigo. Isso aqui é Satanás enganando vocês. Segunda missão. Primeira, mostrar o Deus verdadeiro. Segunda, mostrar o engano, o Deus falso. E a terceira missão é fazer o quê? Levar as pessoas a tomar uma decisão. Já mostrei o verdadeiro, já mostrei o falso, agora vocês têm que tomar uma decisão. 3 missões. Se a gente achar na Bíblia alguma passagem que fala do tempo do fim, tem que ser o tempo do fim, nos últimos dias, e tiver essas 3 missões, fala a verdade, mostra o falso e leva a pessoa a tomar uma decisão, a gente achou o terceiro Elias. Será que a Bíblia fala disso? Será que a Bíblia tem algum lugar que comenta essas 3 coisas? Adoração ao verdadeiro Deus é a primeira. Desmascarar o falso Deus e levar a pessoa a tomar uma decisão. E tem um lugar. E como fala do tempo do fim, está lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse 14. Vamos ver se aqui é o terceiro Elias. Talvez não seja. Vamos ter que ver se essas 3 coisas funcionam. É que nem axioma de matemática, estava até comentando com o Dalmo. Para a gente provar uma fórmula na matemática, tem que se prová-la de 3 jeitos. Você inventou uma fórmula. Ela só vai ser aceita se você aplicar as 3 regras. Se aqui 2 der certo, mas uma não, e isso aqui não é o terceiro Elias. Tem que ser as 3 certas e tem que estar falando do tempo do fim. Apocalipse 14, versículo 6. Vamos ver lá o que tem escrito no versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a tribo, língua e povo. Da onde que saiu isso aqui da Bíblia? Profecia é tirada todas da Bíblia, tá? Nenhum vem de fora, tudo vem da Bíblia. E isso aqui foi tirado de Mateus 24, 14. Marca aqui Apocalipse, marca aí, e vamos lá para Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. 24 é Jesus falando do tempo do fim. Jesus fala, vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter guerra. Aí no versículo 14 ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. E Apocalipse 6, 14, 6 diz assim, ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno para todos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo e língua. Então, é o tempo do fim. Aqui está falando dos últimos dias. Já está no caminho certo. Vamos ver as mensagens. Primeira mensagem, versículo 7, 14, 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. E adorai a quem? Aí vem aqui, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água. Então, se você não vai adorar qualquer Deus, você vai ter que adorar o Deus verdadeiro. E quem que é o Deus verdadeiro? Aquele que criou. Porque se ele criou, ele é o Deus verdadeiro. E da onde que tirou isso aqui da Bíblia? Olha que está escrito, adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água. Êxodo 20, versículo 11, está escrito da mesma maneira. Está ali assim, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Então as pessoas aqui estão adorando o verdadeiro Deus aqui, ó. Porque que Deus que eles estão adorando? Qual? O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E eles estão fazendo alguma coisa que leva a eles a adorar nesse Deus. O que eles estão fazendo? É só você ler o que está no versículo 8. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. E vem o 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. Apocalipse diz o seguinte: Deus verdadeiro, você tem que adorar o Deus criador. Uma das características de você adorar o Deus criador, o verdadeiro, é você lembrando do sábado. É eu que estou falando isso? Não, está na Bíblia, a Bíblia que está falando isso. Então a primeira mensagem bateu. A primeira mensagem
Deus verdadeiro deu certo. Vamos ver as outras duas. A segunda mensagem de Elias era mostrar o Deus falso. Esse é o engano do inimigo. E a segunda mensagem de Apocalipse está no versículo 8. Diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber por todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Então, falou que, a Babilônia, tá, vai cair, vai desmascarar. Caiu, desmascarou a estratégia do inimigo. Agora vocês sabem o que é a Babilônia. E essa que é prostituta, tá? Prostituição quer dizer uma mulher prostituta quando ela tem vários homens. Então, uma mulher prostituta na Bíblia é uma igreja que não é fiel a um Deus só. Eles obedecem um pouco aqui, um pouco ali, pegam um pouco dali e aí sai uma igreja. Então, a segunda mensagem bateu, mostrou a Babilônia, desmascara, mostra o Deus falso. A terceira mensagem de Elias falava para as pessoas tomar uma decisão. Esse é o Deus verdadeiro, verdadeira adoração. Ele restaurou a adoração. Esse terceiro Elias, ele restaura a verdadeira adoração, uma coisa que estava esquecida e que volta a ser original. E ele mostra o falso, e a terceira, agora vocês têm que tomar uma decisão. Vocês já conhecem o verdadeiro e o falso. Se vocês continuar no caminho errado, vai acontecer isso com vocês. E a terceira mensagem está aqui no versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com o fogo do enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, bateu realmente aqui, é o terceiro Elias. Fala do tempo do fim e tem as três mensagens. Tá? Quando fala assim, um anjo significa mensageiro. Voa quer dizer que vai ser um movimento muito rápido. Essa mensagem vai ser espalhada de uma forma muito rápida. E o movimento que diz: a hora chegou porque é o tempo do fim. Vamos analisar aqui. Primeira mensagem, verdadeira adoração. Elias mostrou o Deus verdadeiro através do fogo, desceu e mostrou que ele era o Deus verdadeiro. João Batista mostrou o Deus verdadeiro quando diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês querem conhecer o Deus verdadeiro? Aqui, aquele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Esse movimento que está aqui, esse terceiro Elias, ele vai restaurar a verdadeira adoração também. Vai mostrar o Deus verdadeiro. Segunda mensagem diz que Elias mostrou o falso Deus. João Batista mostrou que o Messias não teria um palácio, como as pessoas acreditavam. No tempo do fim, esse movimento mostra em grano a estratégia de Satanás. E a terceira mensagem, Elias diz para o povo escolher, Baal ou Deus. João Batista diz: arrependam-se dos seus pecados, vocês têm que tomar uma decisão. E no tempo do fim, esse movimento chama as pessoas: retirai-vos dela, povo meu, está lá em Apocalipse 18, que tem a ver com as mensagens do anjo também. Que movimento é esse? Quem que é o terceiro Elias? Agora nós vamos descobrir. E para descobrir a gente não precisa ir muito longe não. É só continuar lendo o que está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está claro, não está claro? Está bem claro. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz tudo isso. O que esse movimento faz? Prega sobre a verdadeira adoração, revela a estratégia do inimigo, leva as pessoas a tomar uma decisão, tem ênfase sobre a família. Lembra da dica lá? Ele vai restaurar os pais com os filhos, filhos com pais. Preocupa-se com a família e preocupa-se com a alimentação. Tanto Elias como João Batista, desde pequeno, não tomava bebida, essas coisas. Tinha uma alimentação saudável. E quem que é esse movimento? Está aqui, aqueles que guardam os mandamentos. Versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? Ou testemunho de Jesus, né, em outras versões. Testemunho de Jesus é você falar assim: Deus te ama, isso é o testemunho de Jesus? Deus quer te salvar, isso é o testemunho de Jesus? A Bíblia fala para a gente qual que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. Para não ter dúvidas. Apocalipse 19, versículo 10.
prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo, aqui adorar um anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, é um movimento que guarda os mandamentos de Deus e tem um espírito de profecia nos últimos dias. A Bíblia diz isso. O espírito de profecia é o quê? Um profeta para orientar esse terceiro Elias, esse povo. E qual profeta que é esse? A Bíblia fala também. Não vamos aqui ler o texto, que vai ser demorado, mas tem uma profecia que fala das 2.300 tardes. Vocês conhecem, que são 2.300 anos. Começa em 457 a.C., passa por Cristo e termina em 1800, alguém sabe? 1844. E diz que quando chegasse esse tempo terminasse em 1844, o santuário seria purificado, porque Jesus lá no céu ia passar do santo para o santíssimo e o santuário seria purificado. O que é santuário? O que significa santuário? Igreja. Santuário é uma igreja. Uma igreja que vai ser purificada. Vamos analisar para nosso tempo. Uma igreja que tinha mentiras, tinha enganos de Satanás, só que a partir de 1844 essa igreja vai começar a ser purificada. As mentiras, os enganos vão começar a sair. E que ano Ellen White teve sua primeira visão? Alguém sabe? 1844. 1844, eu estava num pequeno grupo, final do ano, e ela teve a sua primeira visão de como que tem que ser a igreja de Deus. Em 1844, o santuário começou a ser purificado. Qual movimento é esse? Que tem um profeta, que guia o povo, que guarda os mandamentos de Deus. Que movimento que é esse? Está fácil, né? É a igreja adventista. Por que a igreja adventista? Porque ela faz tudo que o terceiro Elias tem que fazer, mostrar o Deus verdadeiro, mostrar o Deus falso, tomar uma decisão, guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia que iniciou em 1844. E aqui, alguns exemplos, pode voltar, tem ali as 3 chamas, que significa as 3 mensagens, a chama quer dizer que o Espírito Santo, uma para cima, que quer dizer que Jesus ressuscitou, foi lá no céu, outra para baixo, que ele vai vir nos buscar, e a cruz no meio quer dizer que a nossa mensagem principal é a salvação por Jesus, e a Bíblia aberta significa que nós acreditamos tanto no Antigo como no Novo Testamento. E Ellen White diz, falando do tempo do fim, nós já vimos que o terceiro Elias está acontecendo, somos nós. Ellen White diz que vai ter uma coisa que vai ser a derradeira, vai ser a última, quando os homens começarem a obedecer à lei dos homens, em vez da lei de Deus, quer dizer que Jesus está às portas. E nós vamos ver um vídeo agora que mostra isso que eu estou falando. Que a verdadeira adoração, um sinal da verdadeira adoração é a guarda do sábado. É um sinal que Deus tem com o povo. Olhem esse vídeo e vejam que tudo que Ellen White diz está acontecendo. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato no drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado, e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação, por autoridade meramente humana, do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará.
No Parlamento Europeu está se realizando uma iniciativa a fim de proteger o domingo como um dia de descanso semanal na legislação dos Estados-membros e comunitária da União Europeia. Trata-se de uma moção que o Cardeal de Barcelona considera que deve receber apoio. O arcebispo Luiz Martínez Sistaque afirmou que a perda do domingo como um dia de descanso e a ampliação dos horários comerciais e dos feriados em que o comércio pode abrir comportaria o aumento das pessoas que deverão dedicar aquelas horas e aqueles dias ao trabalho. Se o domingo deixa de ser um dia de descanso, diminui a dedicação de muitas pessoas à sua família. Acompanhamos esta iniciativa que se está a desenvolver em diversos países da União Europeia e também aqui no Parlamento Europeu, na defesa de um domingo sem trabalho. Porque é importante que os trabalhadores possam manter um dia sem trabalho, o domingo, para poder dedicar-se à sua família. O repouso, nós consideramos então que é muito importante manter esta luta para que o domingo seja um dia de descanso semanal. Se você tinha dúvida que nós estamos no tempo do fim, não é mais hora para ficar brincando de ser cristão. Tá? E eu falo isso para mim também, que eu também sou um pecador terrível. Muitas vezes tenho que pedir perdão pelos mesmos pecados que eu cometi no dia anterior, que Deus tenha misericórdia de mim, mas nós temos que estar preparados. Porque nós somos o terceiro Elias, e a nossa missão é mostrar o Deus verdadeiro, mostrar o Deus falso e levar as pessoas a tomar uma decisão. A igreja tem um projeto muito bom para o ano que vem. Nós, dos 230 países, nós já estamos em 208. E esses outros que nós não estamos é porque é proibido. Não estamos em partes, porque através da internet o evangelho chega lá. E tem missionários que moram lá arriscando a sua vida porque querem ver Jesus voltar logo. E eles estão sendo evangelizados também, principalmente através da internet. No dia 24 de março de 2012, daqui exatamente a 3 meses, a igreja vai pegar o livro O Grande Conflito. E o que o Grande Conflito fala? Mostra o Deus verdadeiro, mostra o Deus falso e leva as pessoas a tomar uma decisão. Todas as igrejas do planeta vão sair entregando esse livro. É o maior movimento da história. Nunca teve um movimento tão grande assim. E a igreja adventista é a igreja que está em mais lugares do que qualquer outra igreja, até a igreja católica. Então, o tempo do fim está se aproximando. E olha, para terminar aqui a nossa mensagem, vamos ler o último versículo, continuando Apocalipse 14. No finalzinho de toda essa história do terceiro Elias, do povo, quando tudo isso acontecer, olha o que vai o evento. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, nós estamos aqui pertinho do versículo 14. Vai ter um dia que nós vamos olhar para o céu. Você vai estar andando, talvez, não sei, no meio do mato, não sei onde você vai estar. E você vai escutar uma trombeta. E quando você escutar essa trombeta, a primeira coisa que você vai fazer, vai olhar para o céu e vai ver o quê? Não vai ver céu mais, não. Você vai ver só anjo. Anjo para todo lugar, só anjo. E lá no centro você vai ver quem? Jesus, vindo te buscar, com a coroa que ele ganhou quando veio aqui resgatar você. E você vai olhar para o lado, e quando você começar a olhar para o lado, você vai ver só gente vestida de branco. Para todo lado vai ter gente vestida de branco. E que se você olhar para baixo, você vai ver que não vai estar mais tocando no chão. Você vai ver que você vai estar se aproximando de Jesus. E você vai ver os olhos de Jesus, que você sempre quis ouvir. E vai ouvir a voz dele chamando o seu nome. Esse não é o seu desejo? Então, vamos cumprir a nossa missão como o povo do terceiro Elias. E vamos cantar esse hino de pé, que
tem como título Vamos Subir, que é esse dia maravilhoso que eu aguardo, e tenho certeza que vocês aguardam também, que nós vamos poder ver o rosto do nosso Salvador. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou,
Muito obrigado, Pai, porque hoje percebemos, através da sua palavra, que a sua vida está mais próxima, Pai. Que em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nos ajude, Pai, a fazer parte do terceiro Elias, a falar para as pessoas da verdadeira adoração, avisá-las do engano de Satanás e mostrá-la, Pai, o que nós sentimos no coração, para que elas também possam sentir a paz que o Senhor nos dá. Fique conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.